Bom ver criança na igreja, né? Coisa boa. Elas estão animadas. E você está animado também? Amém. Sabe por que a gente pode estar animado a despeito dos problemas, das dificuldades, dos desafios da vida? Porque a gente acredita em Deus. Porque nós temos Jesus, nosso Senhor e como nosso Salvador. Porque Deus é bom. Porque nós temos esperança, né? E é tão bom poder voltar os olhos para a palavra de Deus. Hoje a gente leu Romanos capítulo 5. Daqui a pouco a gente vai meditar num versículo em particular, versículo 8 de Romanos. Versículo 8, que diz, Romanos 5, 8, fala do grande amor que Deus teve por nós. Nisso, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi por você bonzinho, ou por você transformado, regenerado, não. O amor de Deus já era vivo, já era forte, imenso, por você, ainda na sua fase mais pecaminosa, mais distante, mais hostil, mais rebelde. Nisso ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos adversários, inimigos, negligentes, pecadores. Bom, tinha uma mãe e um filho andando. Era uma vez uma mãe e um filho num parque de diversão. E aí, criança ainda muito pequena, o menino ainda muito jovem, ele olhou para uma máquina de pipoca e falou: mamãe, quero pipoca. E de repente a mãe se aproximou da máquina e se deparou com um problema. Estava escrito assim: a máquina está quebrada e não vai dar pipoca hoje, não tem como ter pipoca. E a mãe tentando explicar para uma criança muito jovem, ainda muito pequena, que não tinha como, não tinha meios de satisfazer o desejo por pipoca. E a criança não conseguia entender. A criança não conseguia entender porque ela tinha desejo por pipoca, porque ela podia ver pipoca lá dentro daquela máquina. Mas alguma coisa, em algum lugar, a máquina estava emperrada. Tinha um defeito naquela máquina. E por causa daquele defeito, aquela criança ficou frustrada. E a cena que a gente vê é a mãe e a criança tentando consolar a criança triste, desacorçoada, andando, sem a pipoca. Mas o mais triste não é a máquina de pipoca quebrada, não é a frustração de uma criança nesse episódio. O mais triste é observar que existem muitos seres humanos, muita gente que é como uma máquina de pipoca emperrada e quebrada. Ela tem potencial, tem dentro de si coisas boas que podem proporcionar felicidade, alegria aos que estão ao seu redor. Mas por alguma razão, em algum lugar, tem um defeito que está emperrando a máquina de funcionar. Tem muita gente, e o ser humano foi criado, como diz as Escrituras, à imagem e semelhança de Deus. Olha que privilégio! A coroa de toda a criação. O ser humano criado com esse potencial, com essa fonte, com essa identidade, esse DNA procedente do próprio Criador, a sua imagem, a sua semelhança, com tanto potencial, mas por causa do pecado, mas por causa de uma série de coisas, as pessoas muitas vezes passam pela vida trancadas, fechadas, como verdadeiras máquinas emperradas, e não tornam-se aquilo para que elas foram projetadas. Elas nasceram para ser bênção, nasceram para ser fonte de alegria, de felicidade, para sair de seus lábios, os atos de suas mãos, as pisadas de seus pés, dos seus passos, serem de bênção, de vida, a sua presença, uma presença radiante de felicidade. Mas quanta gente, né? Alguns parecem os urucas. Já ouviu falar daquele desenho?
Uruca, esse é da minha idade. Quem é da minha idade sabe do que eu estou falando, né? Ou da minha idade um pouquinho mais para trás. Uruca é aquele personagem de desenho animado que já chegava assim, com aquela nuvenzinha negra na cabeça, com raios e trovões. Onde ele chegava, o pessoal já ia saindo, né, de bando. E lá vem raios e trovões, pessimismo, uma nuvem negra. Em vez de ser fonte de bênção, era fonte de maldição, de tristeza, de depressão, de coisa ruim. Isso não é nada bom. Mas tem gente que parece assim. Tem gente que está esquisita na vida. E tudo começa porque essas pessoas sequer se amam. Sabia disso? Que a maior parte dos problemas de um indivíduo tem como fonte principal a falta de amor próprio, de amor por si próprio. Elas não se sentem amadas por ninguém, elas mesmas não se amam e não se gostam. Não se amam, não se gostam. Uma pessoa que não se ama, que não se gosta, pode amar e gostar de outra pessoa? Para pensar. Uma pessoa que não aprecia a si própria, que não reconhece o seu próprio valor, o seu talento, a graça de Deus em sua vida, que não está de bem consigo mesma, consegue estar de bem com outra pessoa. Alguém que não tem apreço por si próprio, consegue ter o devido apreço por outras pessoas. Alguém que não respeita a si mesmo, consegue respeitar outra pessoa. Alguém que não valoriza a si próprio, pode valorizar o outro. Então, começa por aí. E começa já desde a infância, quando o amor que nós recebemos de nossos pais, dos adultos, é um amor do tipo muito condicional. Se você fizer isso e aquilo, se você comer tudo, se você não fizer bagunça, se você se comportar, esses seres que parecem permear toda a existência humana, desde a mais tenra idade, vai crescendo e os seres continuam na vida. Se tirar boa nota, né? Se passar de ano, e ser. Esses seres vão ensinando até inconscientemente o indivíduo de que o valor dele não está em si mesmo, de que ele não é amado por quem realmente ele é. O amor parece alguma coisa que está atrelada ao seu desempenho, às suas realizações. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E ele procura então desesperadamente satisfazer, alegrar ou o pai, a mãe, os adultos. Não se sente valorizado, amado por quem ele é. Então faz uma confusão danada na cabeça desde a criança, vai desenvolvendo com isso. A pessoa não se sente amada por quem é. Depende de uma série de condições para encontrar e alcançar este amor. Muitas vezes ela se sente mais usada do que amada. E se isso não fica bem resolvido, torna-se um adulto complicado. Um adulto complicado que não vai saber amar devidamente, que não consegue amar a si próprio, que não consegue amar outra pessoa. E vai ter, sabe o que? Inveja. Inveja não é coisa boa, né? Ciúmes, que também não é coisa boa. Não é coisa de alguém que está de bem consigo mesmo, de alguém que encontrou o seu lugar no tempo e no espaço, que se sente amado por Deus. Mas a inveja, os ciúmes, elas alcançam o coração de alguém que está com problema, que não está legal, que não está se sentindo devidamente amado, e que fica aflito, ansioso, buscando sempre satisfazer. E é uma questão do ego. Quando a gente fala assim, tem gente que lida muito mal com essa questão de auto-amor, né? Amor à própria, parece uma coisa egoísta, né? Ou amar a mim mesmo. Mas é importante que a gente ame a nós mesmos, e aliás é bíblico que amemos a nós mesmos, e é um mandamento do Senhor que amemos o próximo assim como amamos a nós mesmos. Eu imagino que o Senhor espere que cada um de nós, está esperando de cada um de nós, que nós amemos bastante o próximo, certo? Mas Ele não quer que nós amemos o próximo mais do que a nós mesmos.